Eu acho que você quer saber muito sobre este tema. Talvez você esteja tão preocupado que parece que estás desesperado. Por que estás assim? Mas vamos aprofundar mais uma vez neste conhecimento para que a gente venha acessar uma percepção, uma consciência que percebe a realidade. E eu vou levar-te em diferentes versões sobre esse mesmo tema, para que a gente venha conhecer mais sobre os segredos do aqui e agora. Então, o aqui e agora, ele carrega um significado muito profundo sobre a existência. Ele carrega um poder que poucos de nós suportam, porque muitos de nós simplesmente já está acostumado com o tempo, com a realidade normal que nós temos. E a gente acaba ficando preso neste tempo, nesta dimensão. O aqui e agora é onde existe a percepção, é onde as coisas estão único. É como se fosse que simplesmente existe uma direção. É como se fosse que não existe a preocupação, não existe a ansiedade. Lembra daqueles momentos em que você está com certas pessoas e você está na diversão, você está conversando com as pessoas, com os seus amigos ou os seus relacionamentos. Naquele momento parece que você está em um momento de diversão. E neste exato momento você pode estar alegre, você pode estar contente, porque vocês estão comemorando um tempo. E neste exato momento o que acontece é que é como se fosse que você perde a noção do tempo. E às vezes você não percebe sobre isso, mas isto acontece. Perdemos a noção do tempo porque nós estamos em um momento que a gente não está na preocupação, a gente está na ação, a gente está vivendo um momento, porque isto é algo que tem a ver com uma percepção de consciência, é algo que tem a ver com uma conexão entre a mente, o pensamento, com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente conversa, a gente perde a noção do tempo, porque a gente simplesmente está conversando. E eu sei que isso pode parecer meio que talvez não faça tanto sentido, porque é como se fosse que esta noção, eles podem ser notadas em mínimas coisas que a gente faz, mas nem sempre a gente percebe. Quando a gente está conversando, quando você está conversando com alguém, você perde a noção. As coisas simplesmente acontecem. É como se fosse que há certos momentos que você faz certas coisas, você fala certas coisas, mas parece que você não pensou tanto naquilo, mas você simplesmente falou, e o que você falou parece que fez sentido, mas você não pensou tanto, daí você se pergunta, como assim? Parece que as coisas fazem sentido, parece que eu simplesmente falei, mas aquilo se encaixou no contexto, se encaixou naquilo que era necessário, porque você acessou uma dimensão, uma percepção onde não existe aquela luta, aquele confronto entre o tempo, aquela divisão do tempo, as coisas simplesmente estão acontecendo. Inclusive, isso também tem a ver com a lei da perfeição. Muitos de nós já ouviram falar de que nós somos imperfeitos, mas na verdade este é um conceito do tempo, porque nós estamos abaixo do tempo. Quando nós estamos abaixo do tempo, a gente imediatamente já criou uma consciência de separação. Nós separamos as coisas parecem separadas, mas é a ilusão do tempo. E esta separação é como se fosse que o que a gente está fazendo, existe a divisão do tempo. Nós temos o presente, nós temos o futuro, nós temos o passado. E esta divisão é como se fosse que criou uma diversificação. E às vezes, quando a gente se preocupa com certas coisas, os sentimentos, eles estão relacionados com o tempo. Tudo que você sente é um tempo específico. Como assim um tempo específico? Quando você está ansioso, é porque o futuro está se revelando. E quando você está depressivo, então o passado está se revelando. E você já pode perceber que o tempo está relacionado com aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente, a gente se conecta com um determinado tempo. Mas então existe aquele momento em que nós sentimos as coisas, mas nós não estamos em tantos pensamentos. Nós simplesmente estamos fazendo as coisas. E quando a gente simplesmente faz as coisas sem aquela preocupação, sem aquele medo, sem
você pensar tanto em alguma coisa, você percebe que as coisas simplesmente acontecem. Você percebe que as coisas vão bem, porque você não se preocupou. Você não tirou aquele pensamento de preocupação com as coisas, mas você simplesmente fez. Isso também acontece na tua normalidade, no seu dia a dia, as coisas que você faz. Você simplesmente está agindo. Você não está pensando tanto. Tudo isso são pequenas porções do aqui e agora. E o que deve acontecer é que você esteja mais consciente sobre isso e poder colocar isso em sua vida de uma forma que faz parte de sua vida. Então, quando eu já falava sobre a lei da perfeição, é que quando a gente simplesmente faz as coisas, é por isso que dizem que não existe um momento perfeito para a gente começar alguma coisa. Porque quando você está pensando, quando é que você vai começar alguma coisa, você criou o tempo. Você está dando uma estrutura do tempo. Mas o que você deve fazer é simplesmente realizar. Este realizar, você percebe que não existe o começo. As coisas simplesmente estão acontecendo porque o tempo não para. Porque as coisas estão em constante movimento. Então, quando você simplesmente fazer alguma coisa, as coisas vão acontecer. Porque não existe esse termo de nós querermos começar. A gente simplesmente deve fazer e ali as coisas dão certo. Porque nós não nos prendemos no tempo. Nós simplesmente saímos desta dimensão da limitação, da separação e a gente acessa a dimensão onde as coisas são mais incondicionais. Isso é uma das formas de você entender sobre a lei da perfeição. Você é um ser perfeito, mas já fomos ensinados de que nós não somos perfeitos, mas isto está relacionado ao tempo. Quando você acessa o aqui e agora, você acessa a perfeição. As coisas que você fizer nesta dimensão, as coisas simplesmente fluem. Mas às vezes não é tão fácil a gente permanecer nesta dimensão, nesta forma de pensamento, nesta mesma direção, neste mesmo fluxo. Então, essa estrutura, esta forma de nós vivemos tudo isso, quando a gente adoece, por exemplo, quando a gente adoece, é porque nós saímos do aqui e agora. Porque todas as doenças que nós temos, elas são causadas por causa do tempo. Quando nós nos prendemos no tempo. Mas quando nós ficamos no aqui e agora, nada dessas coisas acontece em nós. As coisas simplesmente estão no fluxo, porque o aqui e agora é a expressão do fluxo. E onde as coisas estão perfeitas. Então, essa forma de haver simplesmente a perfeição, este aqui e agora, é o fluxo de vida. Só que este fluxo de vida é a própria existência, é a própria realidade em si, é onde, ou seja, é a própria natureza, tudo está perfeito. Mas, então, houve uma interferência. Esta interferência é como se fosse a existência da consciência no tempo. Ou seja, a nossa consciência, ele está no tempo. Mas eu não estou dizendo que é a consciência original. A nossa consciência original é a consciência pura. A consciência pura é que está no aqui e agora. Só que quando existe o tempo, quando nós estamos no ego, existe também a consciência do ego. Então, acabamos contaminando esta consciência através do tempo. E esta forma de nós contaminarmos a nossa consciência a partir deste ego, a partir desta percepção do tempo, é a partir dali onde nós começamos a bater neste aqui e agora, como se fosse aqui, agora. Este é o aqui e agora, é o tempo existencial. É a própria existência. A existência é o aqui e agora, é a presença, é o próprio Deus, é todas as coisas. Então, quer dizer que todo o universo, ele está, ou seja, toda a natureza, ele está perfeita, mas o que vai moldar ela é a consciência. Nesta consciência, nele existe a percepção, o que chamamos de percepção. E esta percepção é como se fosse uma forma de moldar a consciência.
Porque muitos de nós costumam a dizer que nós estamos expandindo a consciência. Na verdade, nós estamos expandindo a nossa percepção da consciência. Então, essa forma de nós termos a consciência do ego, ele começa a interferir nesse fluxo e começa a bater. Ele começa a distorcer este fluxo. E a partir dali, onde você já começa a criar a ilusão das coisas. É como se fosse que você está vendo um marcador. Você está vendo isto. Mas, na sua versão, você está vendo um marcador. Mas, na versão de outra pessoa, talvez ele já tenha um trauma com um marcador. Não sei o que aconteceu, mas você já pode dar um exemplo aí do que aconteceu com esta pessoa. Você está olhando para o marcador e você tem um desejo do marcador, porque você precisa usá-lo. Você quer usar para alguma coisa. Então, você deseja, você aprecia o marcador. Então, você pode pegar ele, mas na consciência de outra pessoa, talvez a forma como ele vai reagir diante de isto não seja de uma forma que seja bem para a sua saúde. Talvez naquele momento em que ele vê o marcador, talvez ele caia no chão, talvez alguma coisa acontece, talvez ele começa a... Sabe, eu não sei o que aconteceu, mas... Então, talvez quando essa pessoa vê o marcador, ele começa a sentir medo e começa a tremer, talvez alguma outra coisa acontece. Quer dizer que o marcador em si, ele simplesmente é o marcador, mas a forma como cada pessoa vai interpretar ele é a sua percepção, é aquilo que vai mudar esta realidade. E essa forma que acontece quando existe o fluxo do aqui e agora, nós estamos distorcendo ele, nós estamos criando a nossa forma de perceber as coisas. Então, essa é uma das formas de nós entendermos que como é que a gente vai poder acessar, como é que isso afeta a nossa vida. Porque nossa vida estaria perfeita, mas nós temos tantos desejos, às vezes, que isso começa a inverter as coisas. Como se fosse que todo o desejo que você tem, ele começa a repelir as coisas que você deseja. Ao invés de você alcançar as coisas que você quer, você começa a contrariar aquilo começa a fugir de você. Esta é a lei da inversão. E eu tenho muito para poder compartilhar sobre este tema, mas não vou falar muito ainda aqui neste vídeo. Então, essa estrutura, ele começa a impedir com que a gente venha viver o fluxo. Quer dizer que tudo está perfeito, tudo está criado, tudo está ali. Mas nós criamos várias distorções aqui que nós começamos a distorcer. Nós começamos a fazer as coisas que nós estamos a moldar as coisas contra nós mesmos quando nós não temos esta consciência, quando nós não estamos nesta conexão. Eu vou dar-te um exemplo sobre estes 3 tempos e como é que nós podemos acessar, como é que nós podemos colocar isso em nossa vida de uma forma mais prática. E você vai perceber alguma coisa aqui. Imagina, nós temos esses 3 tempos. Então, nós temos estes 3 tempos. O tempo não é o passado, o tempo não é o futuro. O tempo é o passado e o futuro. Tudo unido. Este é o tempo. É essa expressão do verdadeiro tempo. Quando você une o passado e o futuro. E quando a gente une, isso nos dá uma noção sobre a essência. Mas quando a gente separa, ali começam a acontecer ilusões. E eu vou dar aqui o exemplo de que nós somos como uma bateria. Você é como uma bateria e você armazena energia em você. E este armazenamento de energia vamos levar em conta que é como se fosse a tua consciência. A tua consciência e o teu subconsciente é como se fosse que o teu subconsciente é um banco de energia. É como se fosse uma bateria. Ele guarda, ele armazena a energia. Porque a energia é um tempo que é como se fosse que a energia é o armazenamento do tempo. E este tempo é como se fosse que ele pode se expressar de várias formas.
Mas acho que não vou falar muito sobre isso para não complicar um pouco, mas talvez em outros vídeos eu vou compartilhar com você. Então você é como uma bateria. Esta bateria que nós somos, nós armazenamos, está em nossa subconsciência com a nossa inconsciência, com a nossa consciência. É o armazenamento de energia. Então este armazenamento de energia é como se fosse a vida. Nós armazenamos a vida em nós. Mas como é que a gente gere esta vida? Como é que a gente lida com esta energia? A forma como você vai gastá-la, isso vai refletir a sua vida. Porque toda a sua vida é um reflexo de como é que você gasta esta energia. Então, a energia é como se fosse uma equivalência do dinheiro. Como é que você gere o dinheiro que você tem? O que é que você gasta? Como é que você gere isso? Como é que você administra? Então, existe também a versão da nossa consciência. Existe também a versão do nosso ser. Nós também estamos gastando a energia com várias coisas, mas em nível de consciência, em nível de nós percebemos a vida. Então, vamos levar isso em consideração do tempo. Então, essa divisão do tempo, do passado, do presente e do futuro, é como se fosse que quando você está pensando em alguma coisa, você gasta a energia. Tudo que você faz, você gasta a energia. Mas às vezes nós não estamos conscientes disso, porque nós achamos que nós temos a energia infinita. Sim, nós temos a energia infinita, porém nós também temos o corpo. O corpo ele está no tempo. E quando nós estamos no tempo, existe o começo e o término. É como se fosse que as coisas começam e terminam, as coisas são mortais. Por isso que a nossa energia ele gasta, por isso que nós ficamos cansados. Então vai haver um momento em que a gente precisa descansar o corpo para a gente restaurar o que foi perdido. Então, desse jeito, nós gastamos a energia em forma de nossa mente, as coisas que a gente pensa, várias coisas. E há momentos em que você sentiu medo de alguma coisa. Mas quando você sentiu medo de alguma coisa, parece que você gastou tanta energia, você ficou fraco. Você sentiu uma fraqueza em você. Por quê? Porque você gastou energia nisso. Você gastou a energia em alguma coisa. Isso acontece em nós em formas de consciência. Nós estamos gastando a energia constantemente em alguma coisa. Então, todos os seus pensamentos, eles são formas de você gastar a energia. Então, isso também está relacionado com a consciência. A consciência, ele, como é que ele faz? É como se fosse que, o que está antes do tempo? E eu vi essas perguntas nos comentários, eu vou responder aqui. O que está antes do tempo e a existência. Mas o que vai formar, que vai começar o tempo é a consciência. É como se fosse que o tempo, ele está indo. O tempo, ele começou aqui. Mas o que vai começar aqui é a consciência. A consciência está aqui. Quando ele vai percorrendo este caminho do tempo, ele cria alguma coisa. Ele cria as coisas. Ele começa a entender a vida de uma forma específica. Por exemplo, os animais. Eles entendem a vida de um jeito. Eu sei que você já pode falar que são animais, ok? Mas então, em nossa questão como homem, a forma como nós estamos entendendo a vida foram formações da consciência que estava passando no tempo. Como é que nós gastamos o tempo? Porque a forma como você gasta o tempo, ele vai determinar o que você vai se tornar. Como é que você vai enxergar a vida? Como é que você vai pensar? Tudo isso são formas de gerenciamento. Essa forma de nós gastarmos a energia, ele está relacionado com o tempo. Faz de conta que essa energia está aqui na consciência. E aqui na consciência, ele está no tempo, tá? Porque nossa vida, nós estamos levando a vida no tempo. Então nós precisamos influenciar o tempo. Às vezes, quando nós sentimos certas coisas, como eu já falava, tudo aquilo que a gente sente está relacionado com o tempo. Quando você sente medo, quando você sente várias coisas, eles podem estar relacionados com o passado. E quando a gente sente, às vezes, ansiedade ou outras formas de nós sentirmos, como as preocupações, eles podem estar relacionados com o futuro. Só que às vezes quando a gente esquece tudo isso, nós ficamos no presente. Então, isso é uma forma de nós gastarmos a energia. Então, quando o seu pensamento está aqui no passado, você vai enxergar a vida baseada simplesmente aqui nos seus traumas, nos seus medos, várias experiências que você já viveu. Quer dizer que você está gastando a sua energia no passado. Porque tudo é você, tudo é a sua energia. Você mesmo, é como se fosse que você tira o seu dinheiro da carteira e você está pagando para você receber as coisas que estão no passado, as coisas que você sente.
as coisas que você vai viver, você está comprando com a sua própria energia através do tempo. Então, as coisas que a gente vai viver, ele estará baseado em nossas experiências, as coisas que a gente vive. Por isso que quando você está pensando tanto em coisas do passado, você mesmo que está dando essa força, você mesmo está dando a sua atenção nisso. Percebe? Você mesmo está dando essa criação, esse reflexo, mas você tem o poder de poder sair dessa e vagar entre esses mesmos elementos. Às vezes nós ficamos tão preocupados e nós colocamos aqui. É como se fosse que nós colocamos a nossa maior parte de energia aqui. Como se fosse que nós colocamos aqui 50%, aqui colocamos uns 30%. Quanto que aqui a gente coloca apenas uns 20%. O que eu quero dizer é que a nossa percepção, ele está mais aqui. Depois ele está aqui. Depois ele está aqui. Quer dizer que nós não temos força de manifestar. Tudo que a gente está vivendo, eles simplesmente estão sendo baseados em nosso passado. Você precisa tirar essa energia que está aqui e começar a colocar aqui. Você começa a distribuir a sua energia de uma forma mais prática. A energia relaciona com a sua atenção. A sua atenção, você está dando a sua atenção em seus pensamentos, das suas experiências, dos seus medos. Então você está dando a sua força simplesmente no passado. Então você precisa dar a sua atenção aqui e você precisa tirar essa porcentagem e colocar também aqui. Quando você faz isso, você começa a entrar em estado do aqui e agora. Você começa a perceber a vida. Você começa a perceber as coisas que estão presentes bem diante de você. Você começa a entender a vida. Você começa a sentir uma liberdade em você. Você sente o fluxo no corpo. Você sente como se fosse o seu corpo. Ele está aquecido. Como se fosse uma correnteza. Tudo está fluindo. Porque você está acessando o aqui e agora. Então, essa é uma das formas de você entender sobre a nossa atenção. Tudo que acontece em sua vida, você é responsável porque você mesmo está dando a sua atenção. Você está gastando a sua própria energia. Quer dizer que você merece viver coisas boas, você merece viver coisas que você quer, mas você não está sabendo sobre isso, você não está sabendo que você, tudo que você faz, tudo que você vive, os relacionamentos que você tem, tudo está relacionado com a sua energia. Os relacionamentos que você tem, eles sugam a sua energia. Quer dizer que você não precisa exatamente de relacionamentos. Mas não estou dizendo que você não deva se relacionar. É sobre você saber gerir a você mesmo. Saber gerir como, quando, fazer certas coisas. Então, isso é uma das formas de nós podermos entender sobre aquilo que a gente é, sobre o nosso ser interior. Porque tudo que a gente faz está relacionado conosco. Nós é que estamos gastando. É como se fosse que você vai à praça. Você tem o direito de escolher o que você quer. Mas você não deve simplesmente seguir o que os vendedores falam. Você deve analisar por si, porque o dinheiro pertence a você. Então, isso é uma das coisas que acontece nos, a forma como nós agimos dentro da vida. Tudo está relacionado com a nossa própria energia, com a nossa própria atenção. Você dá atenção exatamente, simplesmente naquilo que você quer. Então, tudo que você dá sua atenção, eles vão acontecer. Tudo estará no fluxo. De uma forma prática, de uma forma mais resumida sobre este tema, como é que nós podemos colocar isso de algo que faz parte do nosso dia a dia? Primeiramente, imagine o seu passado. Quais são os seus medos que você tem? Quais são as suas preocupações? Quais são as coisas que você às vezes pensa e você tem medo de que certas coisas aconteçam, certas coisas que você não quer que aconteçam, mas às vezes você tem aquele medo que ele aconteça porque já são experiências que já aconteceram em sua vida. E isso às vezes atrapalha a forma como você quer levar a vida. Este aqui e agora é como se fosse que nós vamos aceitar tudo aquilo. Você não deve negar as coisas que já estão no seu passado, as coisas que você já viveu, porque se você negar, isso vai inverter.
isso vai ainda piorar. Você deve aceitar aquilo como parte de você. Quando você aceita isso como a parte de você, você vai ao próximo passo. Você vai ter que projetar como é que você quer enxergar a vida, como é que você quer entender as coisas, como é que você quer levar as coisas. A partir dali, você não se questione como é que você vai fazer as coisas. Não se questione como é que as coisas vão acontecer, porque este questionamento você está dando a sua atenção em alguma dúvida, em alguma coisa que está no tempo, está condicionado. Porque o tempo cria a condição, se alguma coisa vai acontecer ou não. Você precisa acessar o incondicional. É como se fosse que simplesmente viva, simplesmente faça. E tenha a crença, tenha aquela noção de que as coisas estão acontecendo. Não cria nenhuma expectativa do tipo esperar por alguma coisa. É como se fosse que tudo que você quer viver, você já está vivendo. Simplesmente viva, porque as coisas não começam, as coisas simplesmente continuam. Então você precisa perceber, porque tudo já está ali, tudo já está perfeito. Então você simplesmente vive naquele alinhamento de você. Quando você não se questiona, você está dando uma oportunidade da sua atenção de ser, de ser sustentado por essa existência, de ser sustentado pela vida. Porque na existência é como se fosse que as coisas ali não são limitadas, por isso que eles não são levados de uma forma lógica. Por isso que a gente não precisa se questionar como é que as coisas vão acontecer. A gente simplesmente deve viver aquilo, simplesmente vive, faça como isso já é a realidade. As coisas estão acontecendo neste exato momento. Essa é uma das formas de nós acessarmos, de nós levarmos isso como um hábito, de nós acessarmos, vivermos o aqui e agora. Tenha o hábito de você simplesmente levar as coisas, como se fosse que não espera por alguma coisa para acontecer, mas de que as coisas estão acontecendo, você simplesmente desenvolve esta percepção, desenvolva de que as coisas estão fluindo, as coisas estão indo para frente, as coisas estão trabalhando ao meu favor. Então, essa forma de nós estarmos aqui e agora é sobre esta percepção. Você está entre o lado infinito e o lado finito. O lado finito é o tempo, o lado infinito é esta existência do aqui e agora. Por isso que quando a gente está vivendo o aqui e agora, o lado infinito, ele não quer limitar as coisas, ou seja, é o lado onde as coisas não são limitadas, por isso que você não deve se questionar como é que as coisas vão acontecer, como é que as coisas vão. Você simplesmente deve fazer porque as coisas já estão ali, as coisas já estão fluindo. Então, a tua consciência egoica do ego é que precisa se conectar com essa existência. Como? Simplesmente vivendo, simplesmente indo, porque você é o próprio criador de todas as coisas em sua vida. Através da sua atenção, através da sua energia, tudo está acontecendo, tudo está fluindo. Então, isso é uma forma de você entender e você levar isso em prática. Não se questione de uma forma de você querer limitar as coisas, mas você confiar na existência, porque essa existência ele não está limitada, por isso você quer se questionar. Mas quando você simplesmente faz, as coisas acontecem, porque essa é a dimensão da perfeição. As coisas simplesmente estão acontecendo quando a gente faz, quando a gente conversa com as pessoas. A gente, às vezes, simplesmente está falando, as coisas fluem. Este é um dos exemplos de nós entendermos sobre este fluxo, sobre as coisas irem para frente. Então, eu espero que você já tenha entendido alguma coisa sobre este tema. E se você ainda não entrou na lista de espera para o gerenciamento, se você estiver interessado, ali eu vou estar falando sobre esses termos, como é que você pode gerenciar a sua energia, como é que você pode despertar a sua energia interior, ao mesmo tempo afetar a vida, afetar tudo aquilo que a gente tem vivido, a forma como a gente tem enxergado as coisas, as situações em que a gente vive. Tudo isso são estruturas de nós configurarmos a nossa energia interior e nós co-criamos, nós usamos até o negativo ao nosso favor. Nós é que não entendemos a natureza de cada coisa, não entendemos a natureza do bem e do mal, então acabamos vivendo as coisas de uma forma que não seria para ser em nossa vida. Então faça lá a sua inscrição na lista de espera. Eu espero que você tenha entendido sobre este tema e eu ainda estarei expandindo mais sobre esses vários temas
consoante o tempo. Então, eu espero encontrar você em próximo vídeo. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição e agradeço pela sua atenção chegar até aqui.